Por gerações, o Império Otomano se estendeu como um colosso por 3 continentes, tocando os cantos da Europa, Ásia e África. Tornou-se tão vasto, tão temido e tão certo de seu próprio destino que muitos acreditavam que duraria para sempre. Suas tropas marchavam com autoridade, seus sultões governavam com poder indiscutível, e sua capital em Constantinopla era o centro de um mundo equilibrado entre o Oriente e o Ocidente. Mas nenhum império é eterno. Por trás das minaretes que se erguem e das cerimônias imperiais, a primeira fraqueza já estava se formando. Potências rivais circulavam como lobos, enquanto muitas inovações superavam as tradições. A corrupção devorava profundamente as paredes do palácio, e enquanto o mundo avançava, os otomanos começavam a tropeçar. Esta é a história não contada de como um império que sobreviveu a cruzadas, pragas, invasões e séculos de guerra foi lentamente destruído por uma cadeia de erros e traições que não podia mais escapar. Uma história de grandeza se desvanecendo, de poder escorregando entre mãos antigas, de uma queda que o mundo esqueceu de lembrar. Esta é a história esquecida do colapso otomano. O nascimento de um império. No seu primeiro século, os otomanos ainda não eram o monstro que se tornariam. Eram pequenos, um mero principado fronteiriço, pressionados entre impérios em declínio e reinos problemáticos. Mas o que faltava em tamanho compensavam com algo muito mais perigoso: oportunidade, timing e uma clareza de propósito aterradora. Seus vizinhos eram fracos, desestabilizados por disputas internas, despreparados para a mudança de poder que se aproximava em suas fronteiras. Os reinos balcânicos estavam divididos, brigando entre si. As potências cristãs, incluindo o outrora glorioso Império Bizantino, ainda se recuperavam de desastres anteriores e erros políticos. Enquanto esses reinos se atrapalhavam e tropeçavam, os otomanos observavam e esperavam, e então atacaram. Eles se moveram com uma determinação que surpreendeu a região. O que começou como pequenos ataques evoluiu quase da noite para o dia em conquistas. Os otomanos aprenderam rapidamente. Cada vitória alimentava a próxima, cada vila tomada se tornava um ponto de apoio, cada erro dos rivais se tornava uma oportunidade rumo à dominação. Dessa bagunça emergiu um império que o mundo ainda não sabia temer, mas logo saberia. As origens dessa força ascendente remontam a um homem chamado Osman, um líder determinado de uma pequena cidade no noroeste da Anatólia. No ano de 1299, em meio a civilizações em colapso e alianças em mudança, Osman declarou-se sultão, um título que carregava ambição e destino. A história o lembra por meio de contos dispersos, fragmentos de lendas e pelo império que carregou seu legado muito depois de sua morte. Osman e seus ferozes guerreiros Ghazi, lutadores movidos pela fé e sobrevivência, lançaram ataques implacáveis contra seus rivais imediatos, os senhores da fronteira bizantina. Esses ataques eram mais que escaramuças, eram testes de força, rachaduras nas paredes de um império em decadência. O nome otomano nasceu de Osman, embora seu nome em árabe fosse Uthman. E ainda assim, dessa pequena correção surgiu uma dinastia que um dia abalaria o mundo. Mas como tão pouco sobre a vida de Osman foi registrado pelos contemporâneos, os historiadores de hoje enfrentam um mistério. Quanto da história de Osman é verdade? E quanto é lenda? A tradição otomana afirma que Osman descendia da nobre tribo Kai, um ramo dos turcos oghuz, guerreiros feitos pelas estepes e endurecidos por séculos de migração. No entanto, até essa linhagem permanece disputada, puxada para frente e para trás entre o fato histórico e a mitologia nacional. Ainda assim, uma coisa é inegável. Osman colocou as primeiras pedras de um império de 600 anos e o fez num momento em que o mundo parecia pronto para o surgimento de uma nova força. O sultanato seljúcida, que outrora governou o Irã, Mesopotâmia e grande parte da Anatólia, havia colapsado em 1293, deixando territórios devastados e uma liderança confusa. Com o poder moribundo, inúmeras tribos turcas, senhores da guerra e famílias militares se apressaram para preencher o vácuo. Osman viu sua chance e expandiu-se pela Anatólia Ocidental, entrando em confronto com os últimos focos de autoridade bizantina. Lentamente, os otomanos avançaram, em direção ao Mar de Mármara e ao longo do rio Sakária, criando um novo domínio. No entanto, apesar de suas ambições, um obstáculo permanecia: a Guerra de Cerco.
Os otomanos careciam das enormes máquinas de cerco necessárias para tomar cidades fortificadas. Constantinopla, a maior de todas as fortalezas, ainda existia muito além de suas capacidades, pelo menos por enquanto. Mas o jovem império não permaneceria limitado por muito tempo. Após anos de luta, os otomanos alcançaram seu primeiro grande triunfo, a captura de Bursa em 1326. A cidade era rica, um prêmio que provava que os otomanos já não eram meros saqueadores. Bursa logo se tornaria a nova capital do império, mas Osman nunca viveu para ver sua glória. Ele morreu por volta da época da queda da cidade, deixando o império crescente para seu filho, Orhan. Osman se foi, mas seu sonho havia tomado forma. Seu túmulo ainda está em Bursa, um lembrete silencioso de um homem cujos passos mudaram o mundo. Enquanto isso, Orhan herdou uma missão: transformar um principado em ascensão em um verdadeiro estado. Ele sabia que conquistas sozinhas não eram suficientes. O império precisava de estrutura, disciplina e um exército capaz de enfrentar rivais poderosos. Então Orhan recorreu a seu irmão Alaeddin em busca de orientação. A recomendação de Alaeddin foi simples, mas revolucionária: criar um exército de infantaria profissional pago. Até então, as forças otomanas eram compostas principalmente por guerreiros voluntários, corajosos, mas imprevisíveis e muitas vezes temporários. A cada campanha, eles se desfaziam, retornando às suas casas até serem convocados novamente. Orhan viu a falha e colocou em prática a ideia de Alaeddin, formando o primeiro corpo de infantaria pago. Mas ainda não era o suficiente. Buscando mais conselhos, Orhan procurou um parente por casamento, Sandar-li Kara Halil, um homem cuja proposta mudaria a história do mundo. Halil sugeriu formar um exército de elite a partir de crianças cristãs capturadas de territórios conquistados. Esses meninos seriam separados de suas famílias, convertidos ao Islã e criados com lealdade exclusiva ao sultão. Eles seriam treinados, disciplinados e formidáveis. O primeiro exército moderno e permanente do mundo, uma força de elite cuja lealdade inabalável se tornaria a maior arma dos otomanos e, séculos depois, uma das suas maiores ameaças internas. Durante o reinado de Orhan, os janízaros ainda não haviam se formado completamente na instituição temível que se tornariam sob Murad I, mas seus primeiros passos estavam aqui, nesse frágil momento de transição. Com reformas internas em andamento, Orhan voltou novamente ao campo de batalha. Em 1331, os otomanos capturaram Iznik, uma grande cidade que fora a grande Nicaea dos concílios cristãos. Em 1337, tomaram Izmit, aproximando-se do Bósforo. E em 1338, as bandeiras otomanas tremulavam sobre Uskudar, diretamente em frente a Constantinopla. O império estava se apertando ao redor da antiga capital bizantina como uma mordaça. Algo monumental estava por vir, algo para o qual o mundo não estava preparado. Desta vez, os otomanos não estavam mais apenas ascendendo, estavam subindo. E cada vitória os aproximava um passo mais do momento em que sua expansão colidiria com o destino. E, eventualmente, séculos depois, com o colapso. As Guerras dos Irmãos e Reis. 7 anos depois que a sequência de vitórias de Orhan abalou a região, o envelhecido, mas determinado, Sultão deu outro passo ousado. Ocupou o Principado de Karazi. O que parecia para o mundo exterior como uma pequena expansão, na verdade, era uma peça crucial de uma estratégia muito maior. Uma que lentamente apertava o controle otomano sobre a Anatólia Ocidental. E, à medida que os otomanos se tornavam mais fortes, novas alianças começaram a se formar nas sombras. Foi nesse mesmo período que Orhan forjou um vínculo inesperado com João VI Cantacuzeno, o homem que mais tarde se tornaria imperador bizantino. A aliança foi mais do que conveniência política. Foi uma união de ambição e desespero. Bizâncio, enfraquecido e fragmentado, precisava de um parceiro poderoso. Os otomanos, famintos e em ascensão, precisavam de uma porta de entrada para a Trácia, a terra que abriria a porta para a Europa. Por meio dessa aliança, Orhan conquistou algo muito mais valioso do que a amizade: permissão para saquear a Trácia abertamente, mas o acordo veio com uma reviravolta mais profunda. Orhan selou o vínculo casando-se com Teodora, filha de Cantacuzeno, uma união que ligaria o futuro de 2 impérios em um nó frágil e instável.
Sob o comando de Süleyman Pasha, um dos filhos habilidosos de Orhan, os otomanos estenderam sua influência até Galípoli em 1354. O que começou como uma presença logo se transformou em uma ocupação. Os bizantinos ficaram alarmados, aterrorizados até. Cantacuzeno, apesar de ser seu suposto aliado, tentou educadamente pedir aos otomanos que se retirassem, mas os otomanos se recusaram. Isso porque Galípoli se tornara algo completamente diferente, um baú de tesouros. As invasões pela região trouxeram riquezas inimagináveis para as mãos otomanas. As recompensas eram tão grandes que atuaram como um farol por toda a Anatólia. Milhares de turcos, ouvindo falar das riquezas e oportunidades, correram para se juntar às fileiras otomanas, que cresciam rapidamente. E Orhan, ele declarou o território um presente de Alá, divinamente dado e, portanto, impossível de ser entregue. Essa única recusa desencadeou o caos em Bizâncio. Cantacuzeno se viu acusado, duvidado e, por fim, enfraquecido. Sua aliança com os otomanos agora se tornava a lâmina que cortava sua posição política. Ele cairia e o Império Bizantino escorregaria um passo mais perto da obliteração. O mundo otomano mudou mais uma vez quando Orhan morreu em 1362 com cerca de 80 anos. Muitos acreditavam que a dor acelerou sua morte, já que seu filho mais velho havia morrido não muito antes em um trágico acidente de caça. Com o trono de repente vago, o império se preparou. Foi então que Murad I deu um passo à frente. Era o outro filho de Orhan. Desta vez, ele assumiu o trono com a força de uma tempestade. Em 1382, Murad voltou sua atenção para a Bulgária. Em vez de lutar imediatamente, ele primeiro pressionou seu governante, Ivan Shishman, a se tornar vassalo otomano. Era parte da nova estratégia de Murad na Europa. Permitir que os governantes locais permanecessem no poder, se reconhecessem a autoridade otomana e contribuíssem com forças militares quando convocados, mas Murad não era homem de medidas pela metade. Mesmo depois de garantir o acordo de vassalagem, ele seguiu em frente, capturando Sofia, Pirot e Nice. Cada conquista apertava o controle otomano sobre os Balcãs e preparava o terreno para o momento que o mundo jamais esqueceria. As planícies de Kosovo se tornaram o palco de um confronto decisivo entre os otomanos e os sérvios. A batalha foi brutal e caótica, com ambos os exércitos devastados, e na carnificina ambos os líderes caíram, mas os otomanos ainda mantinham a vantagem. Enquanto a Sérvia despejava sua força neste único momento, o Império Otomano tinha reservas e mais tropas esperando em outros lugares, prontas para se mover. A Sérvia caiu e o Império se expandiu novamente. Mas a vitória teve um custo. Desta vez, Murad I, o conquistador da Europa, estava morto. O filho de Murad, Bayezid I, ascendeu ao poder no meio da fumaça de Kosovo. Ele seria conhecido como Yildirim, que significa o raio. Isso se devia à sua rapidez, sua fúria e à força aterrorizante que ele trouxe para o campo de batalha, mas ele herdou um reino em turbulência. Primeiro, ele teve que restaurar a ordem após as vitórias caóticas. Então, uma ameaça maior surgiu: o Principado de Karaman. Murad havia subestimado Karaman. Bayezid não podia cometer o mesmo erro. Após Karaman tomar territórios em Germian e Hamid, Bayezid percebeu que os otomanos estavam à beira de uma nova guerra interna. Então, ele agiu rapidamente. Fez as pazes com Karaman o suficiente para estabilizar a Anatólia e garantir a lealdade de seus seguidores turcos. Então, com suas costas cobertas, ele se voltou para o norte. Ele capturou a Bulgária, apertando seu controle sobre os Balcãs e finalmente colocou os olhos no sonho impossível: Constantinopla. Bayezid iniciou um cerco que ameaçava o próprio coração da cristandade e os cristãos responderam com fúria. A Europa se uniu com húngaros, franceses, alemães e outras potências cristãs em uma enorme cruzada destinada a esmagar o avanço otomano. Os exércitos se enfrentaram em Nicópolis e a Europa esperava uma vitória decisiva dos cristãos, mas Bayezid os destruiu. O exército cruzado foi massacrado. A vitória foi tão avassaladora que a confiança de Bayezid disparou. Ele voltou para casa e, quebrando o Tratado de Paz, partiu novamente para conquistar Karaman em 1397. Agora, o Império Otomano se espalhava pelos Balcãs e se estendia até a Ásia.
Bayezid havia se tornado um dos governantes muçulmanos mais poderosos de sua época, uma força imparável com uma única obsessão: sempre expandir. O que ninguém sabia era que algo inesperado estava se formando bem ao leste, algo que quase aniquilaria o império. À medida que o século virava, Bayezid enfrentava um novo e aterrorizante inimigo: o senhor da guerra turco-mongol Timur. A tensão entre os dois titãs crescia lentamente no começo, com ameaças frias, disputas territoriais e desconfiança mútua. Então, em 1402, tudo explodiu na Batalha de Ankara. Timur havia encurralado Bayezid ao sitiar Ankara e cortar seu único suprimento de água. Os otomanos foram forçados a batalhar em condições desesperadoras. O resultado foi catastrófico. Os exércitos de Timur esmagaram os otomanos. Bayezid e 2 de seus filhos, Musa e Mustafa Celebi, foram capturados. Bayezid morreu logo depois, embora os relatos variem sobre se ele foi tratado com honra ou crueldade. O império perdeu seu sultão, seus exércitos foram quebrados e seu futuro estava em caos. Com Bayezid morto, o império estava destruído. Seus filhos sobreviventes, Isa, Musa, Mehmed e Suleiman, cada um reivindicava o direito de governar. Suas ambições conflitantes incendiaram uma guerra civil de uma década, conhecida como o Interregno Otomano, a crise interna mais sombria que o império já enfrentara. Timur havia nomeado Mehmed Celebi como o próximo sultão, mas os irmãos se recusaram a aceitar isso. A guerra foi inevitável. Suleiman tomou Edirne e dominou a Trácia. Mehmed controlava a Amácia, Isa e Musa lutavam por Bursa, com Isa ganhando o controle por um breve período, apenas para perder tudo quando Mehmed contra-atacou. Tradições, alianças mutantes e assassinatos seguiram-se. Isa escapou no começo, mas logo foi capturado e morto, supostamente sob ordens de Mehmed, mas a luta estava longe de terminar. Suleiman, que antes havia apoiado Isa, capturou Bursa e Ankara, intensificando ainda mais o conflito. Mehmed então formou uma aliança temporária com Musa e o enviou pelo Mar Negro para governar a metade europeia do império. Mas alianças nesta guerra duravam apenas o tempo da conveniência. Suleiman se alinhou com o imperador bizantino Manuel II e depois com os sérvios. Sua confiança cresceu até que seu temperamento lhe custou tudo. Seus aliados o abandonaram um a um e Musa atacou. Em 1411, Musa capturou Edirne. Suleiman tentou fugir, mas foi assassinado durante sua fuga. Agora, apenas 2 irmãos restavam. Furioso com Bizâncio por apoiar Suleiman, Musa sitiou Constantinopla. Manuel II pediu a ajuda de Mehmed, forçando Mehmed a romper seu acordo com Musa e defender a própria cidade que os otomanos sonhavam em conquistar. Mas Mehmed não pôde ficar na cidade por muito tempo. Uma revolta começou em suas terras, obrigando-o a voltar para casa e restaurar a ordem. Somente depois que a estabilidade foi restaurada é que ele se voltou novamente para seu irmão. Mehmed reuniu o apoio sérvio e enfrentou Musa em Samurlu. A batalha foi brutal e Musa foi capturado e morto pouco depois. Pela primeira vez em uma década, a guerra civil havia terminado. Mehmed Celebi emergiu das cinzas como o Sultão Mehmed I, o governante que finalmente reuniu um império dilacerado por suas próprias linhagens. Seu reinado concentrou-se em curar, estabilizar e restaurar o que quase havia sido perdido, mas ele não estava sem desafios. Seu irmão sobrevivente Mustafa, longo tempo escondido, ressurgiu como uma ameaça política. Um erudito revolucionário, o Sheikh Bedreddin, incitou tumultos por todo o império, promovendo rebeliões de 1416 em diante. Essas ameaças foram esmagadas, mas não sem custo. O turbulento reinado de Mehmed terminou com sua morte em 1421. O império passou para seu filho, Murad II, um governante que herdaria um reino ainda se recuperando de feridas que ainda não haviam cicatrizado. E o caminho à frente só ficaria mais sombrio. A traição. No início do reinado de Murad II, quando o império ainda estava frágil, o imperador Manuel II de Bizâncio fez um movimento ousado, apoiou Mustafa Celebi, um filho esquecido de Bayezid I, como o legítimo governante otomano. Mustafa se levantou com o apoio bizantino, mas Murad esmagou a rebelião rapidamente. Mustafa foi capturado, executado, e a mensagem ficou clara: não haveria mais pretendentes nem oportunistas. Mas Murad nunca esqueceu a traição de Constantinopla.
Movido pela raiva, Murad marchou sobre Constantinopla, até que uma notícia repentina o forçou a parar. Os bizantinos haviam elevado outro de seus parentes, um irmão de 13 anos, como um pretendente fantoche ao trono. Murad abandonou o cerco e voltou para sufocar essa nova revolta. Foi então que ele percebeu que seus maiores inimigos não estavam mais apenas do outro lado dos muros, estavam dentro de sua própria linhagem. Murad passou os anos seguintes restaurando a unidade e a autoridade pela Anatólia e pelos Balcãs. Na década de 1420, os conflitos pressionavam de todas as direções. Veneza no mar, Sérvia no interior, Hungria além do Danúbio. Para Murad, a guerra se tornou uma constante. Em 1444, uma enorme cruzada liderada por João Hunyadi avançou em direção às terras otomanas. Murad havia abdicado do trono para seu jovem filho Mehmed II. Mas o jovem sultão não poderia enfrentar a crise sozinho. Murad retornou e esmagou os cruzados em Varna, mas a batalha plantou as sementes de futuros conflitos, especialmente com a Valáquia, cujo príncipe Vlad II enviou apoio relutante à cruzada, apesar de seus filhos, incluindo o futuro Vlad, o Empalador, serem prisioneiros otomanos. Problemas internos no império forçaram Murad a voltar ao poder mais uma vez. Logo depois, Hunyadi lançou outra invasão. Nos campos de Kosovo, Murad o interceptou e venceu uma segunda vitória decisiva. Hunyadi escapou, mas a ameaça diminuiu. Murad então restaurou a ordem pela Anatólia e pela Europa, desafiou vassalos rebeldes e levou o império à estabilidade. Em 1451, enfraquecido pela doença, ele morreu e o trono passou completamente para Mehmed II. Desta vez, o jovem sultão não vacilou. Com apenas 21 anos, Mehmed II retornou ao único sonho que todo sultão otomano falhou em realizar: a captura de Constantinopla. Ele fez paz com seus maiores rivais, construiu um exército e uma marinha massivos e forjou enormes canhões capazes de destruir as antigas muralhas. Em 1453, o cerco começou. 50 dias de bombardeio, ataques noturnos, batalhas navais e sabotagem tensionaram a cidade até seu ponto de ruptura. Em 29 de maio, as forças otomanas entraram na cidade e Constantinopla caiu. Mehmed entrou na antiga capital como seu novo governante, transformando-a no centro de seu império e adotando o título de César de Roma. Entre as muitas figuras que Mehmed enfrentou estava Vlad III Dracul, que foi uma vez seu companheiro de cativeiro na infância. O irmão de Vlad tornou-se leal aos otomanos, mas Vlad se tornou seu amargo inimigo. O conflito deles foi pessoal, brutal e lendário. Embora Mehmed nunca tenha conquistado completamente a terra natal de Vlad, ele desconsiderou a ameaça. O império agora era grande demais. Um príncipe não poderia detê-lo. Quando Mehmed morreu em 1481, Bayezid II assumiu o trono. Após derrotar seu irmão Sen em uma luta pela sucessão, Bayezid focou em estabilizar e fortalecer o império. Em 1492, quando a Espanha expulsou seus judeus e muçulmanos, Bayezid condenou o ato e enviou navios otomanos para resgatar os refugiados, ordenando aos seus governadores que os recebessem com proteção e dignidade. A chegada deles enriqueceu o império e Bayezid ganhou o título de o Justo. Sob sua liderança calma, os otomanos entraram no próximo século mais fortes do que nunca. A dinastia dividida. À medida que o século XVI começava, o sultão Bayezid II estava preso em uma guerra naval desgastante com Veneza, um conflito que se arrastou até 1503. Sob o comando do almirante Kemal Reis, os otomanos dominaram o Mediterrâneo e forçaram Veneza a aceitar os termos otomanos. Mas enquanto o império se fortalecia no mar, a agitação começava a se espalhar pela Anatólia. Em 1511, os rebeldes Quizilbas, inspirados pelos Safávidas, se levantaram sob o comando de Sakulu. A revolta foi esmagada, mas sua faísca se espalhou pelo palácio, acendendo uma rivalidade mortal entre os filhos de Bayezid, Ahmed, o herdeiro favorito, e Selim, o feroz guerreiro. Os janízaros apoiaram Selim, temendo os laços de Ahmed com os Safávidas. Bayezid abdicou em 1512, escolheu Selim. Dentro de um mês, o velho sultão estava morto. Selim agora era o governante. Selim garantiu o trono da única maneira que o império entendia, eliminando todos os rivais.
Então ele partiu para o leste, atacando diretamente os safávidas. Em 1514, em Chaldiran, o exército de pólvora de Selim destruiu a cavalaria de Shah Ismail. A aura de invencibilidade de Ismail desapareceu e Tabriz caiu, mas Selim foi mais longe, avançando em direção ao Império Mameluco. Entre 1516 e 1517, Selim destruiu os exércitos mamelucos em Marj da Bique e Ridania. Com o colapso deles, os otomanos absorveram o Egito, o Levante, Meca e Medina. Pela primeira vez, um sultão otomano detinha as cidades mais sagradas do Islã. Com a morte de Selim, em 1520, o império havia se expandido quase 70% em apenas 8 anos. O filho de Selim, Suleiman I, herdou um império vasto e o remodelou por meio de reformas legais abrangentes que perduraram por séculos. Enquanto fortalecia a lei interna e a tolerância, ele também expandiu para o exterior, com a queda de Belgrado, a rendição de Rhodes e a derrota da Hungria em Mohacs, com seu rei morrendo durante a retirada. A luta pela Hungria desencadeou um conflito com os Habsburgos e resultou na marcha de Suleiman sobre Viena em 1529, embora o cerco tenha falhado. A Hungria logo se dividiu em 3 partes, uma otomana, uma Habsburgo e uma vassala. Suleiman travou guerras repetidas com os safávidas, avançou para o norte da África e desafiou as frotas europeias no Mediterrâneo sob o almirante Barbarossa. A influência otomana até tocou o Oceano Índico. Suleiman morreu em 1566 durante o cerco de Sigetvar, a última grande vitória de seu reinado. Selim II herdou o poder, mas não a disciplina de seu pai. A verdadeira autoridade se deslocou para o grande vizir Sokolu Mehmed Pasha e para o harém imperial. No entanto, o império permaneceu poderoso, pois mantiveram a paz com a Áustria, estabilidade com os safávidas e rápida supressão das revoltas. Mas a conquista de Chipre, em 1570, desencadeou uma reação cristã, levando à Batalha de Lepanto. Embora os otomanos tenham perdido a batalha, reconstruíram rapidamente e asseguraram tanto Chipre quanto a Tunísia até 1574, o ano em que Selim II morreu. Murad III expandiu o império para o norte da África e Pérsia e travou novas guerras com a Áustria. Mas em casa, a corrupção se espalhou. As lealdades se fragmentaram e a máquina administrativa enfraqueceu. O império permaneceu exteriormente forte, mas internamente instável. As primeiras grandes rachaduras no declínio começaram a aparecer. As regras do harém. O Império Otomano entrou no final do século XVI como um grande navio dilacerado por muitas tempestades. Dessa vez, ainda era vasto, ainda era poderoso, mas se desgastava dia após dia. Décadas de conflitos incessantes haviam corroído seu tesouro, devorado sua paciência e levado seu povo ao ponto de ruptura. Os impostos subiam como uma maré implacável. Os preços acompanhavam, inchando com a inflação que se infiltrava em cada mercado, cada casa, cada bolsa de pagamento dos soldados. E enquanto o império exigia mais de seu povo, o povo começou a oferecer menos em troca. Até mesmo o antes inabalável corpo de janízaros, a espinha dorsal da força militar otomana, começou a se romper. Sua disciplina falhava, sua lealdade era fraca e sua confiança no trono era abalada por uma simples e desconcertante realidade. O sultão já não estava à frente deles. Murad III, que foi apenas o segundo sultão, após Selim II a nunca liderar pessoalmente suas tropas em batalha, governava não com o aço de seus ancestrais, mas por trás das telas ornamentadas do palácio. E o vácuo de poder deixado pela sua ausência foi rapidamente preenchido pelas vozes por trás das cortinas de joias. As mulheres do harém tornaram-se forças políticas por si mesmas, sussurrando influência em cada canto do império. Algumas ajudaram a estabilizar a corte e outras aprofundaram as fraquezas. O império estava à deriva, mas, no meio desse lento desmoronamento, Murad III conseguiu uma realização que parecia desafiar o caos ao seu redor. Enquanto isso, Murad III estendeu suas mãos por continentes e religiões, enviando enviados a uma mulher cuja reputação se espalhava por toda a Europa. A rainha Elizabeth, da Inglaterra. Foi uma parceria que ninguém previu. Murad argumentou que o mundo islâmico e a Inglaterra protestante compartilhavam mais entre si do que ambos com as potências católicas que dominavam a Europa.
Filosoficamente distantes, mas politicamente alinhados, tanto os otomanos quanto os ingleses encontraram um inimigo comum na católica Espanha Habsburgo e Elizabeth ouviu. Em 1581, os dois mundos firmaram um acordo notável. Os mercadores ingleses receberam prioridade nas terras otomanas. O comércio fluiu entre Istambul e Londres. Mercadorias, cartas e apoio político cruzaram mares antes vistos como impossíveis de atravessar. Essa aliança foi frágil, improvável e ousada, e sobreviveria a Murad, passando como uma herança diplomática para as mãos de seu sucessor, Mehmed III. Mas o brilhantismo diplomático do Império não poderia protegê-lo para sempre das tempestades que se formavam em suas fronteiras. Mehmed III subiu ao trono como o último sultão do século XVI, herdando um império emaranhado nas ambições da Europa. Estados vassalos sussurravam alianças atrás das costas otomanas. A Áustria pairava como uma montanha de aço ao norte. A tensão permeava todas as fronteiras. No começo, o Império vacilou. As tropas otomanas sofreram perdas iniciais contra uma coalizão das forças Habsburgo e Transilvânia. Rumores se espalhavam sobre um império enfraquecido, um gigante que se apagava. Mas então veio Querestes, a Batalha de Açova, em 1596. Uma luta brutal e caótica que se aproximou do desastre até que os otomanos avançaram com uma resolução feroz. Os exércitos de Mehmed III destruíram seus inimigos e restauraram a ilusão do poder inabalável otomano. Mas essa vitória foi enganosa, uma única rajada forte antes do retorno da tempestade. Pois mesmo com o fim do século XVI, novas pressões começaram a surgir. No entanto, chegou um breve momento de alívio. A paz foi alcançada com um dos líderes vassalos mais problemáticos, Miguel, o Valente, cujas campanhas anteriores haviam sangrado as forças otomanas. Agora ele preferia a diplomacia ao conflito, mas a paz nunca permaneceu por muito tempo no Império. O novo século começou com Mehmed III ainda no trono, enfrentando uma Europa recém-arranjada pelas ambições de Miguel, o Valente. Agora governando tanto a Valáquia quanto a Transilvânia sob uma única bandeira, Miguel parecia mais poderoso do que nunca, um vizinho instável para os otomanos. Mas o Império se recusava a ceder terreno. Mal havia se iniciado a década de 1600, as tropas otomanas tomaram a fortaleza de Nagkaniza, uma vitória estratégica que imediatamente atraiu a fúria austríaca. Um cerco seguiu no ano seguinte. O estrondo dos canhões ecoou pelas muralhas, mas os otomanos resistiram. Isso por si só teria sido o suficiente para tensionar o Império, mas dois outros frontes se incendiaram. Primeiro, a Guerra de 13 anos com a Áustria se arrastou implacavelmente. Segundo, revoltas eclodiram como incêndios por toda a Anatólia, exigindo homens e dinheiro que o Império já não tinha. E por último, no outono de 1603, a dinastia safávida da Pérsia atacou novamente. A guerra em 3 frentes, pressão de todos os lados. E em dezembro daquele mesmo ano surgiu outro problema. Logo, o sultão Mehmed III morreu, e o Império se encontrou em uma encruzilhada, sangrando por todas as fronteiras, quando o manto de sultão caiu sobre os ombros de um menino de 13 anos, Ahmed I. Agora, a maioria dos governantes infantis se torna uma figura decorativa, e Ahmed se tornou uma aposta. Um de seus primeiros atos deixou o Império atônito. Em vez de seguir a tradição centenária do fratricídio, matar seu irmão Mustafa para evitar uma futura luta pelo trono, Ahmed o poupou. Uma misericórdia perigosa, mas necessária. Ahmed ainda não tinha filhos. Matar Mustafa poderia ter acabado com a dinastia por completo. Com essa única escolha, Ahmed alterou sem saber o futuro do Império, abrindo a porta para lutas pelo poder que atormentariam seus sucessores por décadas. E não havia tempo para refletir. Agora o Império estava em chamas. Em junho de 1604, Ahmed enviou um exército de Constantinopla para confrontar as forças safávidas que avançavam. O atraso foi fatal. Quando o exército otomano chegou, os safávidas já haviam tomado Yerevan e avançado mais profundamente em território contestado. Pior ainda, decisões questionáveis entre os comandantes otomanos desperdiçaram um tempo precioso que o Império não podia se dar ao luxo de perder.
A guerra se arrastou até 1605, forçando os otomanos a uma frágil aliança com Estevão Bocskai, príncipe da Transilvânia, que buscava apoio otomano contra a Áustria. Mas as alianças não resolveram o problema mais profundo. O império estava se esticando demais. Revoltas rasgaram a Anatólia, as fronteiras vacilaram, o ouro se esgotou no tesouro e Ahmed não teve escolha. Em 1606, ele assinou o Tratado de Sítvátorok com a Áustria, um documento humilhante que reconhecia o imperador dos Habsburgo como seu igual. A expansão otomana na Europa congelou e o prestígio se quebrou. Mas as concessões não pararam por aí. Os Países Baixos, França e Veneza exigiram privilégios comerciais favoráveis, e o sultão, desesperado por estabilidade, cedeu. Mas o enfraquecimento do poder otomano apenas encorajou seus inimigos. Em 1612, o império estava exausto. Os safávidas negociaram a partir de uma posição de força, e o Tratado de Nasu Pasha forçou os otomanos a entregar todos os territórios conquistados desde a Guerra Vitoriosa de 1578 a 1590. O mapa voltou às fronteiras estabelecidas em 1555, formando o Tratado de Amásia. 50 anos apagados, décadas de derramamento de sangue desfeitas em um único golpe, e ainda assim Ahmed seguiu em frente. Ele buscou paz com a França, Veneza e Inglaterra. Construiu mesquitas, emitiu reformas e doou generosamente para causas religiosas, tentando desesperadamente acalmar a tempestade do império. Mas os problemas já haviam se infiltrado nos ossos do Estado, e em 1617, Ahmed Mehmed adoeceu e morreu. Deixou para trás um império e um trono que ninguém estava preparado para reclamar. Pela primeira vez na história otomana, um irmão sucedeu um sultão falecido antes do próprio filho do sultão. Mustafa I, atormentado por grave instabilidade mental, ascendeu ao trono não por força, mas pela política palaciana. Sua mãe, Halime Sultan, exerceu grande parte de sua autoridade por ele, mas o caos não obedece a títulos. O breve reinado de Mustafa dissolveu-se em confusão. Ele lutava para comandar o Estado ou o exército. Os janízaros estavam inquietos. A cavalaria Sipahi murmurava. Até os governadores se rebelaram, especialmente o poderoso líder de Erzurum, que buscava vingar as decisões anteriores de Ahmed. O império estava à beira do colapso. E assim, em uma reviravolta quase previsível, Mustafa foi deposto e poupado apenas pelas súplicas desesperadas de sua mãe. Seu substituto foi um menino de 14 anos, Osman II. Este menino viu claramente o que muitos antes dele haviam ignorado. O império estava morrendo de dentro para fora. Seus primeiros atos foram diplomáticos, mas o jovem sultão queria mais do que assinaturas em papéis. Ele queria renascimento, queria renovação, e assim fez o impensável. Liderou pessoalmente uma campanha na Polônia, punindo um reino que havia se intrometido nos assuntos vasais otomanos. Mas após a desastrosa derrota otomana em Chosin, Osman começou a ver o problema mais profundo. Os janízaros. Eles foram uma vez elite, mas agora estavam indisciplinados, corruptos e resistentes à mudança. Ele moveu-se para puni-los, cortando seus salários, fechando suas cafeterias e apertando o controle. Mas os janízaros não seriam reformados. Queriam se rebelar. Em uma revolta violenta que afetou o palácio, capturaram Osman, arrastaram-no e o estrangularam até a morte. Ele se tornou o primeiro sultão otomano assassinado por seu próprio exército. E sua morte reabriu a porta para o instável Mustafa I retornou ao trono em 1622, furioso e tremendo de paranoia. Ele ordenou execuções, clamou por vingança, mas ele não conseguiu controlar os janízaros, nem a cavalaria Sipahi, nem as revoltas que surgiam no leste. Sua mãe, vendo a destruição se aproximando, interveio mais uma vez. Ela concordou em removê-lo, desde que ele fosse poupado. E assim, outro menino foi elevado ao trono. Murad IV, um menino de 11 anos. O império observou a coroação com uma mistura de medo e frágil esperança. No começo, Murad era uma figura decorativa, com sua mãe e os grandes vizires governando em seu nome. Mas à medida que os anos passaram e o caos se aprofundou, algo mudou dentro do jovem sultão. Ele tomou o poder, assumiu o controle e vingou-se da desordem onde quer que a encontrasse. Murad IV se tornou um governante forjado pela crise. Um homem de ferocidade, brutal disciplina
e vontade de ferro. Ele proibiu álcool, tabaco e café. Ele andava pelas ruas disfarçado, executando os infratores com suas próprias mãos. Os safávidas avançaram profundamente nas terras otomanas. Murad devolveu a fúria 10 vezes mais. Os exércitos otomanos invadiram Azerbaijão, Tabriz, Ramadã e, em 1638, a joia da campanha em Bagdá caiu após o implacável cerco de Murad. O Tratado de Zahabi, em 1639, finalmente pôs fim à longa agonia entre otomanos e safávidas, estabelecendo fronteiras que se manteriam por séculos. O reinado de Murad até trouxe os otomanos ao contato com o crescente poder dos mogóis, trocando presentes e escoltas durante missões diplomáticas, com breves faíscas de prestígio global no meio da turbulência interna. Mas o sultão que proibiu intoxicantes não conseguiu escapar de seus próprios demônios. Murad IV bebeu até morrer cedo em 1640, e com sua morte, o império novamente caminhou por uma lâmina afiada. Eventualmente, Ibrahim I assumiu o trono após o governo rígido de Murad e imediatamente reverteu sua estabilidade. Ele fez a paz com a Áustria e os safávidas, mas a paz não conseguiu remediar o dano de seu excesso. Ele se entregou a luxos que drenaram o tesouro, se cercou de extravagâncias e aumentou os impostos repetidamente. O grande vizir, Kemanques Mustafa Pasha, tentou reparar a economia, mas após sua execução em 1644, nada separava Ibrahim das consequências de seu governo imprudente. Em 1645, ele mergulhou o império em outra guerra cara, desta vez contra Veneza pela ilha de Creta. Chega! Os janízaros se rebelaram. O palácio tremeu com a rebelião, e no caos, Ibrahim foi capturado, deposto e finalmente estrangulado. Seu filho de 6 anos, Mehmed IV, herdou um trono encharcado de sangue e tremendo sob o peso de um império em colapso. Era de tensão e tempestade. À medida que o século XVII se arrastava para suas últimas décadas, o Império Otomano, que antes era um colosso que lançava sua sombra sobre 3 continentes, se via entre uma glória efêmera e uma decadência gradual. No coração dessa era turbulenta estava o sultão Mehmed IV, um governante cujo reinado surpreendentemente longo prometia um renascimento, mas, em vez disso, se tornou o ritmo lento que anunciava o desmantelamento do império. O sultão Mehmed IV, o segundo sultão com o reinado mais longo da história otomana, inicialmente trouxe consigo um ar de otimismo cauteloso. Sob seu governo inicial, o império se agitou novamente com ambição. Os exércitos otomanos avançaram para a Europa como se tentassem recuperar o trovão de seus ancestrais. As vitórias chegaram rapidamente, contra Veneza, contra a Transilvânia, até contra a Polônia e a poderosa Rússia. Por um momento, parecia que uma nova era de expansão estava prestes a surgir, mas a cada vitória no reinado de Mehmed, parecia haver uma consequência mais sombria que surgiria chegando a Viena, em 1683. Ali, o Império enfrentou as forças polonesas-lituanas e seus aliados em uma das batalhas mais decisivas do século. O que começou como um cerco confiante terminou em catástrofe. O exército otomano, exausto e despreparado para o feroz contra-ataque da Liga Santa, desmoronou. Não foi apenas uma derrota, foi um aviso, a primeira rachadura na armadura de um império que outrora acreditava ser inquebrável. No entanto, não parou por aí. Apenas alguns anos depois, na Segunda Batalha de Mohacs, os otomanos sofreram outra derrota esmagadora. Uma derrota causada não apenas pelos inimigos, mas pela dissidência dentro de suas próprias fileiras. Uma revolta surgiu como fogo no acampamento, minando a disciplina e o moral. E assim, em novembro de 1687, o impensável aconteceu. O sultão Mehmed IV, antes a esperança de renovação, foi deposto pelos próprios soldados que juraram defender o império. Seu irmão, Suleiman II, foi colocado no trono. Um imperador nascido da revolta e não da herança. Mas as chamas da inquietação que o levaram ao poder agora queimavam descontroladamente. A rebelião que coroou Suleiman II continuou a abalar o império de dentro para fora. No entanto, os otomanos, desesperados para recuperar o terreno perdido, se lançaram novamente na luta contra a Liga Santa. A situação era sombria. Mesmo seus vassalos da Crimeia, normalmente defensores confiáveis da fronteira norte,
estavam agora preocupados em resistir aos avanços russos. Mas, de alguma forma, contra todas as expectativas, os comandantes otomanos reconquistaram Belgrado e Nis em 1690. Ainda assim, a sorte permanecia volúvel. Seu apelo por ajuda ao imperador Mughal Aurangzeb em 1688 foi recusado, deixando-os isolados. Eles repeliram os avanços austríacos na Sérvia e suprimiram revoltas na Macedônia e na Bulgária. Por um momento parecia que Suleiman, apesar do caos, poderia estabilizar o que restava do império, mas algo aconteceu. Em 1691, o império perdeu um de seus líderes mais capazes, o grande vizir Köprülü Fazıl Mustafa Pacha, um homem que foi morto na Batalha de Slankamen. Sua morte marcou o fim de um breve renascimento. Ele havia reformado os impostos, melhorado o tratamento dos súditos cristãos e tentado restaurar um senso de ordem. Sem ele, o ímpeto do império vacilou. Mal Suleiman morreu e o trono passou para Ahmed II, que imediatamente herdou uma fronteira em colapso e um exército desmoralizado. O reinado de Ahmed II foi curto, turbulento e marcado pela pressão implacável da Liga Santa. Os austríacos e venezianos avançaram mais profundamente no território otomano, cortando províncias que haviam sido otomanas por séculos. Ahmed contou fortemente com conselheiros, incapaz de afirmar a autoridade que o momento exigia. Ele nunca controlou totalmente o exército, nem as decisões de sua própria corte. E quando Ahmed II morreu em 1695, o império estava exausto, com seus soldados cansados, seus administradores divididos e suas fronteiras vacilando. O próximo governante, Mustafa II, filho de Mehmed IV, herdaria um legado de guerra e derrota. Mustafa II subiu ao trono enquanto a Grande Guerra Turca ainda acontecia. Suas campanhas trouxeram tanto vitórias quanto humilhações. Mas no final, a diplomacia e não a conquista definiram seu legado. Em 1699, o Império assinou o Tratado de Karlowitz, um documento que cortou profundamente a influência otomana nos Balcãs e elevou a Áustria como a nova potência dominante na região. Este tratado marcou um ponto de virada, sendo a primeira grande cessão de território europeu pelos otomanos. Um ano depois, em 1700, o Tratado de Constantinopla formalizou a paz com a Rússia, confirmando o controle russo de Azov e encerrando um século de conflito nesse fronte. Com esses tratados, Mustafa II tentou estabilizar o império, mas o dano causado ao longo do século XVII era irreparável. O século trouxe não expansão, mas retração, não unidade, mas rebelião, não glória, mas os primeiros sinais inequívocos de declínio imperial. Os otomanos estavam entrando em uma nova era. Uma era onde a conquista não mais definiria suas ambições. Agora, simplesmente sobreviver seria o desafio. À medida que o século XVIII se iniciava, os otomanos se viam em um mundo transformado. A Europa mudava rapidamente e novas potências, especialmente a Rússia, surgiam com velocidade alarmante. O Império, antes uma força imparável no campo de batalha, agora teve que voltar-se para dentro, curando feridas de décadas de turbulência e fortalecendo suas defesas contra vizinhos que percebiam a vulnerabilidade. Foi aqui que a história do declínio se acentuou e se acelerou. Em 1700, o sultão Mustafa II assinou um tratado destinado a garantir 30 anos de paz com a Rússia. Mas a paz foi de curta duração devido à fúria interna que fervia no corpo dos janízaros. Eles ressentiam que Mustafa escolhesse permanecer em Edirne, em vez de retornar a Constantinopla após assinar o tratado. Desprezavam a influência de seu conselheiro, Feyzullah Efendi, a quem acreditavam controlar o império por meio de corrupção e intimidação. A faísca final veio quando os otomanos tentaram intervir na Guerra Civil Georgiana. Uma unidade de janízaros já não paga e furiosa foi ordenada a se juntar à campanha. O insulto se transformou em indignação. Protestos se espalharam por Constantinopla. Soldados se uniram aos civis. Os tumultos tomaram as ruas. Feyzullah Efendi tentou silenciá-los, prendendo seus representantes, mas isso só incendiou as chamas. Os rebeldes marcharam em direção a Edirne. Em 22 de agosto de 1703, o impensável aconteceu mais uma vez. Mustafa II foi deposto e seu conselheiro foi morto. Seu irmão, Ahmed III, ascendeu ao trono,
mas herdou uma capital afundada em desordem. O primeiro desafio de Ahmed III foi acalmar os furiosos janízaros e restaurar a ordem. Somente com a nomeação de um novo grande vizir, Ali Pasha, Constantinopla finalmente se acalmou. Mas a paz interna permitiu que a atenção se voltasse para o exterior. E a Europa já estava observando. Ahmed fortaleceu os laços com a Inglaterra e a França e forjou uma surpreendente aliança com Carlos XII da Suécia, que procurou refúgio na corte otomana após perder para a Rússia na Batalha de Poltava, em 1709. O rei sueco pressionou Ahmed a atacar a Rússia enquanto ela estava enfraquecida. Contra as promessas do Tratado de 1700, os otomanos declararam guerra à Rússia em 1710. O que se seguiu chocou a Europa. No rio Prut, as forças otomanas cercaram Pedro, o Grande, forçando-o a um tratado humilhante. A Rússia cedeu Azov, destruiu seus fortes e prometeu evitar os assuntos poloneses e cossacos. Por um momento, o império se ergueu novamente, mas a vitória não durou. Em 1714, Ahmed III voltou sua atenção para Veneza, lançando uma campanha bem-sucedida para tomar Moreia. Mas a Áustria logo interveio, acendendo a Guerra Austro-Turca de 1716 a 1718. O príncipe Eugênio de Saboia infligiu derrotas esmagadoras aos otomanos, ameaçando desmoronar tudo. A guerra interrompeu o comércio europeu, forçando a Grã-Bretanha e a Holanda a intervir diplomaticamente. O resultado foi o Tratado de Passarowitz, em 1718. Os otomanos mantiveram Moreia, mas a Áustria tomou Belgrado, partes da Valáquia e Temesvar. As ambições ocidentais do império foram destruídas. Então, em 1724, os otomanos e a Rússia tentaram dividir a Pérsia Safávida. Mas em 1730, os otomanos foram expulsos, humilhados e exaustos. Em casa, a raiva fervia novamente. Alimentada pela dificuldade econômica e pelo ressentimento em relação ao estilo de vida extravagante do sultão. E mais uma vez, os janízaros se rebelaram. Liderados por Patrona Halil, invadiram a capital. Ahmed III foi deposto e substituído por seu sobrinho Mahmud I. O império parecia preso em um ciclo interminável de rebeliões e guerras. O primeiro objetivo de Mahmud I era a sobrevivência. Ele esmagou a rebelião de Patrona Halil, executando seus líderes e restaurando uma ordem frágil. Mas a paz continuava difícil de alcançar. A guerra com a Pérsia se arrastou sem resolução. Então, em 1735, a Rússia e a Áustria decidiram atacar novamente os otomanos. Desta vez, incentivados por sua aliança com o Irã, a Rússia lançou seus exércitos em direção à Crimeia, queimando palácios e fortalezas, avançando cada vez mais. Eles tomaram Azov novamente. A Áustria entrou na guerra em 1737, apenas para tropeçar em derrota após derrota, resultando na perda de Belgrado em 1739. No entanto, os três impérios, Rússia, Áustria e Otomanos, foram subitamente confrontados por um inimigo inesperado. Uma devastadora praga sufocando exércitos e cidades entre 1737 e 1739. No caos, a paz se tornou inevitável. O Tratado de Belgrado, em 1739, devolveu a Sérvia e outros territórios aos otomanos. A Rússia foi forçada a assinar o Tratado de Nice logo depois, encerrando a guerra, mas mantendo Azov. Foi uma paz ferida e exausta, mas paz ainda assim. 6 anos depois, o sultão Mahmud I morreu, e o trono passou para Osman III, um homem cuja vida o preparou para qualquer coisa, exceto governar um império. Osman III passou 51 anos confinado no palácio, sendo refém da prática otomana de impedir que rivais formassem redes políticas. Essa longa isolação o marcou profundamente. Seu reinado foi tranquilo, pois ele removeu completamente os músicos do palácio, acreditando que a música distraía da conduta adequada. No entanto, apesar de suas peculiaridades, ele tomou uma decisão profundamente importante: o Acordo Alemão de 1757, que solidificou o equilíbrio sagrado de responsabilidades entre cristãos, judeus e muçulmanos na Terra Santa. Isso impediu o conflito religioso em uma das regiões mais voláteis da Terra. Osman morreu no mesmo ano, deixando o trono para Mustafa III.
Mustafa III ascendeu ao trono com uma missão clara: restaurar a ordem. Ele enfrentou a falência da moeda do império, os aquedutos envelhecidos e a infraestrutura decadente. Ele viajou extensivamente, determinado a garantir que as leis fossem realmente aplicadas além da capital. Externamente, ele queria paz a todo custo, resistindo à pressão, especialmente de Frederico, o Grande da Prússia, para envolver os otomanos nos conflitos europeus. Mas a paz, como sempre, escapou do império. A Rússia exerceu uma influência sufocante sobre a Polônia e a Crimeia. A paciência otomana se rompeu. Em 1768, a guerra com a Rússia reacendeu-se mais uma vez, e o lento e trágico declínio do Império Otomano continuou. A guerra havia terminado, mas não na gloriosa chama que os otomanos uma vez acreditaram que sempre seguiria seus estandartes. Em vez disso, o Império se viu forçado a se curvar de forma humilhante diante do Império Russo em 1774. O tratado que concluiu essa guerra não foi apenas tinta no pergaminho, foi uma ferida marcada na psique otomana. O vasto Estado, que por séculos ditava termos a reis e imperadores, agora se via cedendo preciosos territórios, entregando reparações que mal podia pagar e concedendo à Rússia o direito de atuar como protetora dos cristãos ortodoxos em seus vassalos da Valáquia e Moldávia. Esta última concessão foi mais do que uma cláusula diplomática. Foi uma admissão de que um inimigo estrangeiro agora tinha um pretexto moral para se inserir nos assuntos otomanos. Um império soberano, pela primeira vez em memória, foi forçado a tolerar a sombra de outro poder pairando sobre seus súditos. Mas, em um giro tão trágico quanto simbólico, o sultão Mustafa III, que havia carregado o peso dessa guerra, não viveu para ver sua conclusão. Ele morreu repentinamente de um ataque cardíaco em janeiro de 1774, meses antes da assinatura do tratado. As humilhações do império foram finalizadas não sob sua pena, mas sob o reinado incerto de seu sucessor, o sultão Abdul Hamid Biud. Quando Abdul Hamid I ascendeu ao trono, ele herdou não um império confiante, mas um império vacilante pela derrota, seu prestígio enfraquecido pela pressão externa. No entanto, o novo sultão se recusou a ser lembrado como o monarca que assistiu ao império desmoronar. Uma de suas maiores prioridades se tornou clara imediatamente. A reforma dos janízaros, que já foram a infantaria mais temida do mundo, mas agora eram notórios pela corrupção, insubordinação e interferência política. Abdul Hamid procurou limpar suas fileiras, reformar sua disciplina e trazer toda a estrutura militar otomana para uma nova era. Sua visão não parou por aí. Ele estabeleceu a Escola Imperial de Engenharia Naval, um sinal de que ele entendia algo que muitos de seus predecessores haviam desprezado. O próximo século pertenceria àqueles que dominassem os mares. E além das reformas militares, Abdul Hamid concentrou imensos esforços para apertar seu controle sobre as províncias cruciais da Síria, Egito e Iraque. Terras cujas lealdades frequentemente vacilavam, especialmente quando o governo central parecia fraco. Mas havia uma tempestade se formando no norte e ela não esperaria educadamente. Embora Abdul Hamid esperasse evitar mais conflitos com a Rússia, o velho inimigo do império se recusou a desaparecer. A Rússia rapidamente abusou de seu recém-adquirido papel de protetora dos cristãos ortodoxos, tratando o privilégio como uma licença para interferir repetidamente nos assuntos internos otomanos. Em 1787, o sultão não pôde mais evitar o que se tornara inevitável. A guerra com a Rússia explodiu mais uma vez. No começo, os turcos lutaram com surpreendente resistência. O espírito de seus ancestrais parecia acender-se mais uma vez e os primeiros confrontos deram-lhes esperança. Mas então, a Áustria entrou no conflito ao lado da Rússia. Uma guerra em duas frentes começou a apertar os otomanos como um torno, tensionando suas reservas já frágeis de mão de obra e moral. À medida que a guerra se arrastava e as más notícias se acumulavam como nuvens escuras, o espírito do sultão Abdul Hamid se quebrou antes de seu corpo. Desgastado pela crise, pela dor e pela pressão insuportável de assistir o império escorregar por suas mãos, Abdul Hamid morreu em abril de 1789, e com ele, mais uma centelha de estabilidade se apagou. A queda do Velho Mundo.
O trono passou para Selim III, um governante jovem o suficiente para imaginar mudanças e audacioso o suficiente para tentar realizá-las. Ele herdou não apenas a guerra contra a Rússia, mas também o pesado fardo de interromper o acelerado declínio do império. Logo após iniciar seu reinado, Selim foi forçado a aceitar a paz nos termos da Rússia, termos que, mais uma vez, favoreciam seus adversários. Mas, ao contrário de muitos antes dele, Selim se recusou a se concentrar na humilhação. Assim que a guerra terminou, ele se voltou para uma reforma massiva. Ele formou comitês compostos por estudiosos, administradores e modernistas, encomendando mudanças abrangentes na tributação, gestão de terras e governança provincial. Ele reviveu e expandiu as reformas militares de Abdul Hamid, buscando recriar o exército otomano em uma força capaz de resistir à nova era europeia de precisão com pólvora e disciplina industrial. Selim também deu um salto histórico. Abriu embaixadas otomanas nas principais capitais europeias, criando pontes diplomáticas com o Ocidente, algo impensável nos séculos anteriores. E então, como um raio em céu limpo, ocorreu um evento que transformaria o destino do Oriente Médio. Napoleão Bonaparte invadiu o Egito. A França, a antiga rival indireta do Império, apareceu de repente à sua porta, alegando ser a libertadora do Egito do domínio otomano. Forçado a responder, Selim III declarou guerra à França e, em uma reviravolta surpreendente, se viu alinhado com a Grã-Bretanha e a Rússia, seus antigos inimigos. O século terminou não com estabilidade, mas com caos, novas alianças e o reconhecimento nascente de que os otomanos haviam entrado em uma era onde a sobrevivência era o objetivo principal. Se os anos 1700 foram dolorosos, os anos 1800 seriam catastróficos. Selim III permaneceu como sultão quando o novo século começou. Napoleão havia deixado sua marca no Egito, mas se retirou antes de erradicar completamente a autoridade otomana. Selim admirava o general francês, mas a admiração era um luxo que o sultão não podia se dar ao luxo de ter. As grandes potências da Europa circulavam o império como lobos ao redor de um leão envelhecido. A França queria o apoio de Selim e a Rússia buscava dominá-lo. Selim queria apoiar Napoleão, mas o medo superava a admiração. A aliança russo-britânica pairava sobre ele e ele não ousava provocá-la. Assim, os otomanos mantiveram uma aliança instável com a Rússia até 1806, quando tudo desabou. A decisão de Selim de substituir os governadores em seus estados vassalos da Valáquia e Moldávia enfureceu a Rússia, que viu a ação como um desafio direto aos seus direitos de protetorado. A guerra começou novamente, mas Selim tinha mais do que a Rússia para se preocupar. Dentro de seu próprio império, os janízaros e os soldados Yamak se rebelaram contra ele, furiosos com suas reformas que ameaçavam seus privilégios tradicionais. Em 1807, Selim III foi deposto e jogado na prisão. O império, mais uma vez, devorou seu reformador. O primo de Selim, Mustafa IV, ascendeu ao trono, mas seu reinado foi curto e manchado pela traição. Quando as forças reformistas tentaram restaurar Selim III, Mustafa entrou em pânico e ordenou o assassinato de Selim. Com esse único ato, o Império Otomano perdeu um de seus últimos grandes visionários reformadores, e a aderência de Mustafa ao poder desmoronou quase imediatamente. Mahmud II subiu ao trono com o apoio dos reformistas, depôs Mustafa em julho de 1808 e reclamou o trono. Este foi o começo do reinado de um homem que remodelaria o império de forma mais radical do que qualquer governante desde Suleiman, o Magnífico. Quando Mahmud II começou seu reinado, o império estava cercado por inimigos e dilacerado de dentro para fora. No entanto, ele possuía algo raro entre os governantes otomanos do século XIX, uma determinação inquebrantável. Ele herdou a guerra contra a Rússia, que finalmente terminou em 1812 com o Tratado de Bucareste. Os otomanos foram forçados a ceder a região oriental da Bessarábia, outra perda territorial dolorosa. Mas problemas piores estavam por vir.
Em 1815, a Sérvia abalou o império com um movimento determinado por autonomia. Depois, em 1821, os gregos iniciaram sua própria revolução, um incêndio que transformaria o mapa político do Mediterrâneo. Mahmud II lutou desesperadamente para manter o controle. Ele chamou seu vassalo, o ambicioso governador do Egito, Muhammad Ali Pasha, para enviar tropas. E o Egito enviou, temporariamente inclinando a balança de volta para o lado otomano. Mas a Europa tinha planos próprios. Em 1827, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia formaram uma aliança para esmagar a frota otomana nas águas gregas. Na Batalha de Navarino, a frota otomano-egípcia foi aniquilada em uma das derrotas navais mais devastadoras do século. Mahmud, que estava enfurecido, declarou guerra à Rússia. A Guerra Russo-Turca de 1828 a 1829 terminou de forma previsível. Os otomanos perderam novamente. Em 1830, foram forçados a reconhecer a independência da Grécia. Mais uma parte do império se foi para sempre. Em 1831, Muhammad Ali Pasha se tornou um desafiador. Ele exigiu que Mahmud honrasse uma promessa de nomeá-lo governador da Síria e Tarsus. Quando o sultão hesitou, Muhammad Ali lançou suas tropas, lideradas por seu brilhante filho Ibrahim Pasha. As forças egípcias varreram Damasco, Alepo e Cônia, marchando em direção a Constantinopla. Mahmud, agora desesperado, recorreu ao único poder disposto a ajudá-lo: a Rússia. O império, que havia sido o maior inimigo dos otomanos por mais de um século, agora enviava tropas para defendê-los. No entanto, mesmo com o apoio russo, os otomanos sofreram derrota em 1839 na Batalha de Nezib. E, como se simbolizasse o estado frágil do império, Mahmud II morreu naquele mesmo ano, justamente quando começava a implementar as reformas Tanzimat, um programa abrangente de modernização destinado a trazer a Turquia para a era moderna. Ele nunca viveu para ver se essas reformas salvariam o império. O jovem sultão Abdülmecid I sucedeu Mahmud II e herdou um império à beira do colapso. Em 1840, começou a crise oriental. A marinha otomana desertou completamente para Muhammad Ali do Egito. A situação estava tão crítica que o império teria caído sem a intervenção da Grã-Bretanha, Rússia, Áustria e Prússia. A Convenção de Londres forçou Muhammad Ali a ceder Síria, Adana, Creta, o Hijaz e a Terra Santa. O Egito permaneceu oficialmente parte do império, mas apenas no papel. Abdülmecid passou a década seguinte implementando reformas, resultando no Hat Humayun de 1856, que prometia igualdade para todos os súditos, independentemente de etnia ou religião. Em 1853, os otomanos se viram novamente em guerra com a Rússia. Mas, desta vez, a Grã-Bretanha e a França correram para defender o império, temendo a expansão russa. A Guerra da Crimeia terminou em 1856 com o Tratado de Paris. Os otomanos sobreviveram, mas a vitória mascarou uma verdade mais profunda. Eles sobreviveram apenas porque a Europa os sustentou. Abdülmecid morreu de tuberculose em 1861, deixando o império para seu irmão, Abdulaziz. Abdulaziz deu continuidade às reformas, introduzindo um Conselho de Estado, um Código Civil moderno e novos sistemas educacionais. Mas o império estava sangrando riqueza e território. Os Balcãs estavam inquietos, revoltas nacionalistas eclodiram por toda parte. Então, veio a Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, uma catástrofe. A Rússia, apoiada por Romênia, Bulgária, Sérvia e Montenegro, esmagou os exércitos otomanos. O Congresso de Berlim de 1878 arrancou enormes pedaços do império. Romênia, Sérvia e Montenegro ganharam independência. A Bulgária se tornou um principado. A Áustria-Hungria ocupou a Bósnia.
A Grã-Bretanha tomou 1878 Chipre. E pouco antes dessa desgraça, Abdulaziz foi deposto pelos próprios ministros. Mais um lembrete de que o império estava se rasgando de dentro para fora. Seu sucessor, Abdul Hamid II, herdou um mapa quebrado e uma população inquieta. Abdul Hamid restaurou brevemente uma constituição em 1876, apenas para suspendê-la 2 anos depois. A Europa continuava engolindo terras otomanas à medida que a França tomava a Tunísia e a Grã-Bretanha tomava o Egito. A Guerra Greco-Turca de 1897 terminou com uma vitória otomana, mas foi uma vitória vazia. Creta permaneceu autônoma e os Balcãs fervilhavam de revoltas. Ao amanhecer do século XX, o império já não era mais um império nos moldes tradicionais. Era um paciente mantido vivo por médicos estrangeiros, mas o golpe final viria não da Europa, mas de dentro. Em 1908, jovens oficiais e estudantes desiludidos, desesperados e patriotas se levantaram. Liderados por figuras como Ahmed Niazi e Ismail Enver, forçaram Abdul Hamid II a restaurar a Constituição. Os partidos políticos floresceram da noite para o dia. O Comitê de União e Progresso dominou o novo governo, mas o sistema estava caótico e inexperiente. Abdul Hamid tentou um contragolpe em 1909, sonhando em restaurar seu governo autocrático. Mas os jovens turcos esmagaram a revolta, depuseram-no e o substituíram por Mehmed Vin, uma figura simbólica. A estabilidade era uma ilusão e a guerra estava chegando. Em 1912, Montenegro declarou guerra aos otomanos. Sérvia, Bulgária e Grécia logo se uniram. A Liga Balcânica lançou um exército de 750.000 homens contra o Estado otomano exausto. Os otomanos foram esmagados. A Europa os despojou de quase todos os territórios europeus restantes. A Albânia ganhou independência. A Macedônia foi dividida. O império encolheu para as fronteiras da Anatólia e Trácia. Uma breve Segunda Guerra Balcânica permitiu aos otomanos retomar Adrianópolis, mas a vitória não mudou nada. Ficou claro que o império estava morrendo. Apesar dos avisos dos diplomatas, a liderança da CUP comprometeu o império à aliança turco-alemã em 1914. A guerra eclodiu após um ataque naval turco à costa do Mar Negro da Rússia, o que provocou declarações de guerra da Rússia, Grã-Bretanha e França. Os otomanos conseguiram vitórias iniciais, mais famosa na Galípoli, mas o império estava estrategicamente condenado. Cercado por inimigos, assolado por revoltas árabes, privado de recursos, a máquina de guerra otomana entrou em colapso. Quando a Bulgária se rendeu em 1918, a posição otomana tornou-se insustentável. O grande vizir renunciou enquanto as negociações de paz seguiam. E em 30 de outubro de 1918, o armistício de Mudros encerrou a participação otomana na guerra. Mas a paz nunca foi mantida. O governo pós-guerra era fraco. A violência eclodiu e, utilizando os termos do armistício, as forças aliadas ocuparam Constantinopla. Em 1920, o Tratado de Sèvres partiu o império, entregando partes para a Grécia, França, Itália, Grã-Bretanha e Armênia. Os otomanos foram despojados de soberania, dignidade e território, mas um novo movimento estava surgindo. Sob Mustafa Kemal, as forças nacionalistas rejeitaram o tratado e lançaram a Guerra de Independência Turca. Apoiado em parte por uma Rússia soviética caótica que buscava aliados, os nacionalistas triunfaram. Com o Tratado de Lausanne, em 1923, a República da Turquia nasceu. O sultanato otomano foi abolido e o último sultão, Mehmed VI, fugiu para o exílio em 1922. Em última análise, o Império Otomano, que outrora foi o conquistador imparável de 3 continentes, já não existia.